Bom, aqui então eu vou resolver uma grelha agora. Só antes de resolver propriamente o exercício, eu vou comentar um pouco sobre a regra da mão direita aqui. Aqui, nesse desenho aqui, por exemplo, é mostrado um momento fletor que acontece ao redor do eixo X, né? A representação gráfica pode ser feita através de uma seta dupla, como essa daqui, ou de uma seta em curva, como essa daqui, e isso aqui é interpretado com a regra da mão direita, né? A questão de a regra da mão direita vai ser necessária no caso das grelhas, né? Então dá para ver que essa mãozinha aqui está fazendo o mesmo movimento que está fazendo esse giro aqui, né? Esse giro aqui. Então isso aqui é ao redor do eixo X e aqui tem o exemplo da situação ao redor do eixo Y. Então aqui o momento é representado por uma seta dupla ou por uma seta em curva girando ao redor do eixo Y e também a regra da mão direita, dá para ver que essa mão direita aqui, ela vai fazer o mesmo movimento que está fazendo essa seta azul aqui, né? Então, esse entendimento é necessário para resolver os exercícios a seguir, né? Necessário não, mas é mais interessante, facilita, né? Bom, então a grelha que eu vou resolver é essa daqui. Ela tem 6 barras, todas formando 90 graus entre si, né? Aqui tem uma vista superior da grelha, né? Que mostra as dimensões dela e as distâncias entre os pontos, né? Então aqui, para resolver essa grelha, eu vou utilizar as equações de somatório de momento em relação a eixo, né? Então eu vou escolher um eixo onde eu posso eliminar duas incógnitas. Por exemplo, o eixo AC é um eixo em que o VA e o VC passam em cima do eixo, e aí vai me sobrar só VG, né? E aí eu preciso estabelecer um critério do que é mais e do que é menos, né? Então eu vou levar em conta o sistema cartesiano aqui para definir o que é mais e é menos no cálculo das reações, né? Então, começando, por exemplo, pelo somatório dos momentos em relação ao eixo que tem a direção de AC igual a zero, dá para ver que o VA e o VC vão ser eliminados, vai sobrar só VG. Se eu imaginar o VG girando ao entorno do eixo AC, eu vou ver que ele vai fazer esse movimento aqui, né? E se eu utilizar a regra da mão direita, eu vou lembrar que um giro desse sentido aqui, o meu polegar vai apontar para a esquerda, ou seja, negativo do x. Então, menos VG, que multiplica a distância, que é 3. Aí também, esse meu 10 aqui, eu posso verificar que ele não gira ao redor de um eixo paralelo a x, então não causa momento, então ele não entra nessa equação. Por outro lado, esse 20 aqui, esse sim, ele gira aí ao redor de um eixo que é paralelo ao AC, então ele entra mais 20, só mais 20. Então isso aqui é igual a zero, daqui eu já encontro o meu VG igual a 20 dividido por 3, que é 6,66 kN. Então está aí a minha primeira reação vertical dessa grelha. Então eu posso até escrever aqui já VG igual a 6,66. Então aqui 6,66. Ok. Agora eu preciso encontrar alguma outra equação para encontrar minhas outras incógnitas aqui. Por exemplo, somatório dos momentos em relação a esse eixo aqui. Vou destacar em uma cor aqui. Por exemplo, eu tenho o eixo aqui. Sobre esse eixo passa a reação VC, ou seja, eu elimino o VC. VC não causa momento ao redor desse eixo. O VG eu já tenho, me sobra só VA. Então é uma opção para mim descobrir a reação VA. Outra opção seria calcular o momento em relação a esse eixo aqui. Eu encontraria o meu VC, né? Então são opções. Então, indo pela primeira opção que eu comentei, somatório dos momentos em relação ao eixo. Aí eu preciso referenciar eixo na direção CF, no caso, né? Na direção de CF igual a zero. Eu tenho lá esse meu 10 aqui, ele gira ao redor desse eixo e ele aponta para o lado positivo do Z. Então, mais 10. O VC, o VG, aliás, o VG gira. Se eu imaginar, então, só apagando aqui para despoluir um pouco. Imaginando o meu
VG girando ao redor do eixo, desse eixo aqui, seria um eixo que é paralelo, né, aqui, paralelo a Z. Então, girando em torno desse eixo, ele faria esse movimento aqui, né? Ok? O 6 girando ao redor do eixo que tem a direção de CF. Se eu pegar minha mão direita e fazer esse mesmo movimento, eu vou ver que ele vai apontar para o negativo do eixo Z. Então, ele se torna menos 6,66, que multiplica 1. O 20 aqui em cima, mais, mesma coisa, a regra da mão direita, o 20 girando ao redor desse eixo, ele faz isso daqui, né? Então, ficaria mais 20 vezes 1. Esse 20 aqui não gira ao redor de um eixo paralelo a Z, então não entra. Aqui eu tenho menos VA vezes 2. E ainda mais 10 vezes 2. Isso aqui é igual a zero. O 10 menos 6 10 menos 6 mais 20 vezes 1 menos VA. É isso aí. Daqui eu tiro o valor do VA. Então, vai ficar 10 menos 6,66 mais 20 mais 10 vezes 2 dividido por 2. Então vai ficar 21,66. Deixa eu melhorar isso aqui. E por último, o somatório das forças em Y igual a zero. Eu vou ter lá 6,66 6,66 mais 21,66 menos 10 menos 20 e mais a incógnita, que é o VC igual a zero. Daqui eu tiro o meu VC igual a mais 6,66 menos 10 menos 20 igual 1,66. Então tá aí as minhas reações. Vou escrever elas todas aqui. Então o VC vai ser 1,66 e o VA 21,66. Bom, aí agora aqui já dá para então desenhar os diagramas, só estabelecendo uma convenção de onde que eu tenho que ir, qual lado de visualização. Vou definir como sendo esse daqui. Ok. E aí eu posso desenhar as seções. Por exemplo, desenhando a seção de A até B. Eu tenho aqui a minha seção. Isso daqui é X. Aqui eu tenho uma resultante de 20, vai dar 11,66. Esse daqui é o ponto A. Esse daqui é o ponto B. Daqui eu desenho uma seção que tem corte, momento e torção, né? Então, atribuindo, montando as equações, eu tenho para o corte 11,66, para o momento 11,66x e para a torção 0, né? Então aqui nem vou atribuir valores aqui, já vou desenhar a próxima seção, porque aqui, essa aqui é facinho. Seção CB, de C até B, eu tenho outra seção, vou desenhar ela aqui. Aqui eu tenho uma força de 1,66. Esse daqui é o meu ponto B.
Esse aqui é meu ponto C. E aí eu desenho os meus diagramas de corte, momento e torção. O corte, menos 1,66, o momento 1,66x, a torção 0. Ok? E aí eu posso desenhar também as seções de D até E, de F até E. Então, desenhando aqui a seção do D até o E, eu tenho aqui a minha seção. Aqui tem um momento torsor aplicado, aliás, é um momento que vai gerar uma torção, né? Minha distância aqui vale x. Esse daqui é meu ponto D. Esse aqui é meu ponto E. Então, para esse caso, o meu corte é nulo, meu momento é nulo, minha torção é menos 20. Seção é FE. Então tá aqui ela. Esse aqui é meu ponto F. Esse aqui é meu ponto E. Nesse caso, eu tenho que visualizar que esse meu 10, né, ele está aplicado a um ângulo de 90 graus aqui, ok? Pegando a minha regra da mão direita, exatamente a regra da mão direita, aplicando ela aqui, eu vou chegar à conclusão de que esse 10, ele é esse momento aqui, aplicado no extremo dessa viga, né? E aí eu tenho um corte 0, um momento igual a 10 e um torsor igual a 0. Ok? Aí eu posso desenhar também o trecho GE. Então, escrevendo aqui GE. Posso desenhar aqui a seção. E ela. Isso aqui vale X. Esse é o ponto G. Esse é o ponto E. Isso daqui vale 6,66. Aí o meu corte vale 6,66. O meu momento vale 6,66x e a minha torção é igual a 0. Ok? E aí, por último, eu tenho lá no meu trecho, o meu trecho que está no intervalo de E a B, B a E, eu preciso escolher se eu faço seção de E, B ou de B. Para facilitar o desenho do diagrama de B até E, eu vou criar uma página separada aqui para facilitar. Então, eu vou desenhar aqui. Então, aqui. Então, vai estar aqui o meu trecho de B até E. Está aqui ele. E aí eu vou ter que transferir essa carga de 11 que está aqui, que é 21,66 menos 10. E essa carga, aqui é 66, na verdade. 11,66. E essa carga de 1 que está aqui. 1,66. Aí eu vou transferir as duas, então, começando, já somando as duas, vou transferir 11,66 mais 1,66. No total vai vir 13,33 para cá. Então vem a carga com o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, está aqui, 13,66. E aí eu já tenho aplicado aqui do exercício uma carga de 20, então fica aqui ela. E aí esse 21 aqui, eu preciso enxergar que esse 21 ao girar em torno do ponto B, ele vai fazer esse movimento aqui, né? Aí eu pego minha mão direita, giro nesse mesmo movimento aqui, lembrando que o meu polegar vai ser paralelo a esse eixo EB, né? Meu polegar vai ser paralelo. Eu vou ter que chegar à conclusão de que esse momento que vai acabar gerando uma torção, esse momento da carga de 11, quando transferido para cá, tem esse sentido aqui.
vou precisar chegar a essa conclusão. O valor é 11 multiplicado por 1. Então, no caso, é 11,66, né? E aí, esse 1,6 eu vou precisar enxergar que ele faz esse movimento aqui. Então, vai gerar um torsor ao contrário, então apontando para cá. E o valor é 166 vezes 1. Então, está aqui, né? Então, esse daqui é o meu ponto B. Aí eu estou olhando essa barra por esse lado. Aí então eu posso desenhar esse trecho de B até E da seguinte forma. Então está aqui B. Desenhando esse trecho, eu tenho aqui a minha barra. Está aqui a minha seção. Isso daqui é X. Eu tenho uma força resultante de 20 menos 13. Então 20 menos 13,33. Aliás, 13,66. Então, menos 6,33 para baixo. E aí de torção eu tenho 11 saindo da barra e 1,66 entrando. Então vai me restar 10, né? 11,66 menos 1,66. Então aqui vai ficar 10 apontando para fora. Então esse daqui é o meu ponto B. Esse aqui é o meu ponto E. Então tá aí o meu desenho da minha seção, né? E aí eu tenho um corte, um momento e uma torção. O corte vai ficar 6,33, o momento menos 6,33x e a torção vai ficar 10. Né? Aí dá para desenhar os diagramas então, começando pelo corte da barra lá de cima, lá de cima, AB. Então o corte lá é, cadê? 11,66 e CB é menos 166. 11,66 menos 166. Então aqui ele vale mais 11,66 e aqui menos 1,66. Então 1,66 aqui e aqui 11,66 positivo, né? Aí nas barras DE o corte vale 0 e FE é 0. No GE o corte vale 6,66. Então aqui ele vale 6,66. Então tá aqui o corte, né? Só fora de escala o desenho. 6,66. E aí aqui nesse trecho aqui do meio, o corte vale de B até E, o corte vale 6,66. Então ele continua 6,66 até aqui no final. Okay? Então tá aqui o diagrama do corte. É isso aí. O diagrama do momento fletor agora. O diagrama do momento fletor, na barra lá de cima de A até B, ele vale 11,66x e aqui 1,66x. Então 11,66x ele sai de 0 quando x igual a 0 e chega em 11,66 quando x igual a 1. E esse número é positivo, então aqui ele vai chegar em 11,66. E uma variação linear aqui. E já desse lado ele chega em 1,66 também numa variação linear. Valor 1,66. Ok. E aí nas outras barras o momento DE é 0 e FE momento 10. Então eu só tenho um momento de 10 aqui. Aí, no outro trecho, o momento aqui em GE, o momento vale 6,66x, x igual a 0, momento 0, x igual a 2 vai dar 6,66 vezes 2,
13,33 positivo, então ele desce aqui em 6,33. Aliás, 13,33. E aí no trecho aqui do meio, que é o trecho BE, momento menos 6,33 vezes x. Então, aqui momento igual a zero, e aqui menos 6,33 multiplicado por... qual que é a distância mesmo? É 1 metro. Então, aqui vai ficar 6,33 vezes 1 vai dar 6,33. Então ele chega em negativo só. Então ele chega aqui em menos, ele sai de zero aqui, chega aqui em menos 6,33. Então tá aí o diagrama do momento fletor. Por último, o torsor. Então nas barras lá das extremidades DAB e CB, torsor 0, torsor 0. Aqui em DE, torsor menos 20, e em FE, torsor 0. E em GE, torsor 0. Então só menos 20 aqui. Que é aquele torsor aplicado, momento aplicado. Menos 20. E aí aqui eu tenho um torsor de 10 na barra do meio. Então aqui é um torsor de 10. Torsor de 10 aqui. Bom, e aí o que dá para ser feito é comparar os resultados com o Mastan. Então, começando a comparar as reações dos apoios, eu tenho aqui as reações e o Mastan imprime as reações. Então, por exemplo, começando com essa aqui de cima, ele achou 2166, que é a nossa VA, que deu 2166, fechou. Essa daqui que é a VC deu 166. Que é 166 que o Mastan achou também. E essa aqui de baixo, 6,66, que é o mesmo valor que a gente achou aqui. Então fechou. Os diagramas agora, começando com o corte, um pouco lento aqui. Então o corte aqui, a barra lá de cima 11,66 positivo e a outra menos 166. Então mais 11 menos 166, fechou. As outras 0 e essa aqui do meio ela é toda 6,66, toda 6,66, fechou. Momento fletor lá em cima sai de 0, chega em 11, sai de 0 e chega em 1,66, tudo negativo. Pegando aqui o momento, então sai de 0, chega em 11, sai de 0, chega em 1,66, tá certo. Aqui sai de 0, chega em menos 6, sai de 0 e chega em menos 6, fechou. Aqui é constante de 10 negativo, constante 10 negativo, e aqui sai de 0 e chega em 13, sai de 0 e chega em 13, fechou. E a torção aqui no meio é 10 e aqui na outra é menos 20. E a torção aqui é 10 e aqui é menos 20. Então dá para ver que bateu com todos os resultados, então por esse exercício é isso.